Olá, nesse vídeo eu falarei sobre o Império Carolíngio, que foi marcado pela centralização e pela sujeição da Igreja ao Estado. Esse vídeo é o 7º da série que buscará contar toda a história da Idade Média. É importante que você assista todos os vídeos dessa playlist na sequência para ter um melhor entendimento do assunto. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou o Lucas Schwab e como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. A semelhança do que ocorreu no Império Bizantino, era o imperador que nomeava bispos e abades, integrando igreja e estado num só corpo, sistema conhecido como cesaropapismo. Carlos Magno dividiu o império em cerca de 200 condados administrados por condes. Nas fronteiras, criou as marcas, que eram unidades governadas por marqueses. Havia ainda os ducados, cada um dos quais englobava diversos condados. Os duques, seus administradores, tinham a função de convocar e dirigir os exércitos dos condados sob sua responsabilidade. Para impedir que duques, condes e marqueses agissem por conta própria, o imperador estabeleceu o juramento de fidelidade ao rei, pelo qual esses homens assumiam um compromisso de lealdade e obediência ao soberano. Ao mesmo tempo, Carlos Magno utilizava agentes que percorriam o império e o mantinham informado de tudo que se passava em seus domínios. Esses agentes eram os missi dominici, que significa enviados do Senhor, e fiscalizavam os administradores de cada região, recolhiam as queixas da população e tinham plenos poderes para solucionar problemas locais. Com isso, o imperador mantinha nas mãos o controle e a unidade do império, dificultando o fortalecimento do poder local da nobreza. Outra inovação de Carlos Magno foi a transformação das leis, que antes eram orais, em um código escrito, que são as capitulares, e com isso conseguiu padronizar a justiça. A estabilidade do império gerou condições para o crescimento econômico. Paralelamente a essa recuperação da economia e de certo modo provocado por ela, ocorreu um notável renascimento cultural. Sob o estímulo de Carlos Magno, os nobres e seus filhos, que em geral eram todos analfabetos, o que inclui inclusive o próprio imperador, que mal sabia assinar o seu nome, começaram a aprender a ler e a escrever. Para isso foram criadas diversas escolas, como as palatinas, que eram destinadas à formação de jovens da nobreza do palácio e de outras regiões, e as escolas episcopais, que eram voltadas para a formação de padres. Além desse trabalho pedagógico, outra importante contribuição do Renascimento carolíngio foi a tradução por monges copistas de textos antigos de autores gregos e romanos. No princípio da vida monástica, os monges eram copistas e leitores assíduos. Cultivavam essa atividade, mas também fabricavam pães ou objetos de artesanato. Contentavam-se com um único livro, que era a Bíblia. O Renascimento carolíngio foi gestado nos mosteiros da Gaula, no sul da França, a partir do final do século VII. Com efeito, os monges de Luxeuil fizeram os manuscritos com uma nova escritura. Os escribas, que recopiavam os livros vindos de Roma, aperfeiçoaram a escrita caligráfica surgida na Europa entre os séculos 8 e 9, e originou a distinção de maiúsculas e minúsculas nas modernas escritas europeias. Antes, o alfabeto latino só tinha letras maiúsculas. Desse modo, assim que Carlos Magno restaurou as escolas e os scriptoria em todo o reino, investiu no trabalho dos mosteiros. Scriptoria eram os ambientes nos quais trabalhavam os copistas. A partir de então, a nova escrita iria se impor em todos os scriptoria. Chamada de Carolina por causa de Carlos Magno, essa escrita se caracterizava pelo tamanho pequeno, bem legível e regular, estilo que encontramos na escrita atual. Milhares de manuscritos foram recopiados, quase 8.000 foram conservados, incluindo-se as obras dos fundadores da igreja, obras de gramáticos, de poetas e de prosadores. Graças aos copistas, uma grande parte da herança literária latina foi salva e preservada. Cícero, Virgílio, Tácito e muitos outros só se tornaram conhecidos pelo trabalho dos carolíngios. Ao mesmo tempo, escribas e pintores fabricavam manuscritos de luxo. Na corte carolíngia, as bíblias, os evangeliários e os livros de salmos ricamente adornados com iluminura
iluminuras eram depositados e preservados na Capela Real, enquanto sob Carlos Magno os escribas recopiaram sobretudo obras religiosas. Foi sob seus sucessores Luís o Piedoso e Carlos o Calvo que ocorreu o que ficou conhecido como o Segundo Renascimento Carolíngio, quando os textos de autores profanos tiveram uma importância até então desconhecida, como os de César e Suetônio. No âmbito das artes plásticas, a escultura foi reavivada, mas foi sobretudo na ourivesaria e na ilustração de manuscritos com as iluminuras ou miniaturas que o Renascimento Carolíngio deixou sua marca inconfundível. Em 814, com a morte de Carlos Magno, subiu ao trono seu filho, Luís o Piedoso. Morto Luís em 840, o império foi dividido entre seus 3 filhos. Carlos o Calvo ficou com a França Ocidental, Luís o Germânico com a França Oriental e Lotário, o mais velho, com a França Central e o título de imperador. Lotário morreu em 855 e seu filho e sucessor, Lotário II, em 869. A França Central foi então dividida entre Luís o Germânico e Carlos o Calvo. A fragmentação do império se acelerou com a invasão dos vikings que devastaram o território francês. Também conhecidos como normandos, em 911 os invasores se fixaram na região da Normandia, de onde partiriam para conquistar a Bretanha, atual Inglaterra, em 1066. Dessa forma, em pouco tempo o império de Carlos Magno se desfez. No território da França Oriental, onde a dinastia carolíngia se extinguiu em 911, surgiu o Reino Germânico e mais tarde o Sacro Império Romano Germânico. Já na França Ocidental, o último carolíngio morreu em 987. A desintegração do império aprofundou o processo de fortalecimento do poder local dos grandes senhores de terra, propiciando a fragmentação do poder político. O sistema econômico, político e social resultante desse processo seria o feudalismo, que estudaremos no próximo vídeo. Com o surgimento do Reino Germânico em 911, a França Oriental deixou de existir. Assim, a França Ocidental, cujo território coincidia em linhas gerais com o do antigo Reino Franco, passou a se chamar simplesmente França. Em 1337 teve início um conflito de longa duração entre as monarquias francesa e inglesa. Foi a Guerra dos 100 Anos, que só terminou em 1453. Após o conflito, os reis franceses venceram várias disputas contra os senhores feudais e centralizaram o poder político, o que levou à formação de uma monarquia absolutista na França entre os séculos XVI e XVIII. A esse período se seguiram a Revolução Francesa de 1789, o Império, que durou de 1804 a 1815, a Restauração, as revoluções de 1830 e 1848, o Segundo Império, que durou de 1851 a 1870, e a Comuna de Paris de 1871. Com a queda do Segundo Império, o país adotou definitivamente a República Democrática como forma de governo. No século XX, os franceses se envolveram sucessivamente na Primeira Guerra Mundial de 1914 e na Segunda Guerra Mundial de 1939, em ambos os casos ao lado da Inglaterra e dos Estados Unidos. Hoje, a França está entre os 5 países mais ricos do mundo e é, juntamente com a Alemanha, um dos pilares da União Europeia. Altamente industrializada, constitui um polo de atração migratória destacado, recebendo pessoas de vários países pobres, sobretudo da Argélia e do Marrocos, em busca de melhores condições de vida. No próximo vídeo eu falarei sobre a sociedade feudal. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber esse conteúdo em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei 2 sugestões bibliográficas para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links na descrição caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a sociedade feudal. Um grande abraço e tchau, tchau.